aí pessoal, eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma análise dos episódios de Banana Fish, porque a gente chegou no episódio 11, que é uma das passagens que eu mais gosto do mangá, e eu acredito que esse vai ser o episódio mais Slice of Life do anime, como é a passagem mais Slice of Life do mangá, porque a gente vai ter aí um momento mais casa, um convívio mais ameno, vai ser um episódio com menos ações frenéticas, não vai ser aquele misto de tiro, porrada e bomba que a gente tem visto até agora. Ele é um episódio um tanto mais calmo e ele tem uns diálogos bastante importantes. E só que eu acho que justamente por isso, por causa dos diálogos que constroem muito o relacionamento do Ash e do Eiji, que é a minha passagem favorita do mangá. O episódio ele começa com a gente recebendo informações, eles estão passando pra gente informações de tudo que aconteceu com as pessoas que se envolveram lá nos problemas na mansão do Golzini. Então a gente vai ver o Charlie, aquele policial que não tinha aparecido tanto até agora. Ele tá na casa vendo no noticiário tudo que aconteceu com a mansão do Golzini e ele tem plena certeza de que o Ash e os outros estão envolvidos naquilo. E logo quem chega na casa dele é o Ibe e o Max atrás de refúgio, os dois ainda estão com a roupa de gala. Logo que eles saíram da mansão, eles chegam lá e pedem refúgio e tal. E também no esconderijo dos capangas do Ash, onde o Eiji tá lá, o Ash chega e os chefes dele comemoram a chegada dele. E enquanto isso, na mansão, o Golzini tá lá olhando a destruição com clara raiva, enquanto os seguranças dele tentam impedir que os repórteres cheguem perto do Golzini querendo declarações ou coisas do gênero. Inclusive, na chegada do Ash ao esconderijo, é uma das cenas muito interessantes, porque o Ash ele chega, simplesmente se joga na cama e pede pros capangas dele acordarem ele dali 2 horas, darem apenas 2 horas de sono pra ele. E na mansão do Golzini, o Golzini tá conversando com o Arthur ele tá pedindo uma outra chance. E o Golzini ele tá muito irritado porque ele mandou o Arthur conseguir o domínio, o comando de todas as gangues de Manhattan, só que ele não conseguiu, claramente alguns ainda foram fiéis ao Ash. E por culpa disso, agora a mansão do Golzini foi pro espaço, ele perdeu muita coisa e também agora a mídia, os repórteres estavam muito na cola dele e isso estava deixando ele muito irritado e muito preocupado. Então a gente volta pro esconderijo do Ash, onde se passaram 2 horas e o Eiji pergunta para os rapazes se eles não vão acordar o Ash, só que os rapazes eles estão claramente com muito medo daquilo. Então eles explicam que o Ash, quando acorda, ele parece um leão. Inclusive o Bonnie ele mostra a boca sem dentes e diz que a última vez que ele acordou o Ash foi aquilo que ele conseguiu. Só que o Eiji ele meio que não liga para aquilo e ele vai lá e ele acorda o Ash com um peteleco. Isso deixa todos os rapazes assustados, os outros capangas eles todos se afastam dali e saem correndo. E o Ash realmente ele acorda com um puta mau humor, uma cara terrível. Só que o Eiji, ele meio que não liga pra aquilo. E ali o respeito e o carinho que o Ash tem pelo Eiji começa a ficar claro também pros rapazes, porque eles veem que o Ash não reage de uma forma agressiva perante o Eiji. O Eiji vai lá, acorda ele com um peteleco na cabeça e mesmo assim ele aceita aquilo. Então ele diz que ele vai pro banheiro tomar um banho. No banho, o Ash, ele... É uma pena, inclusive, fazer um adendo. É uma pena que a gente não tenha a bundinha do Ash, como aparece na cena do mangá. Nesse quadro no mangá, o Ash ele tá deitado na banheira e aparece a bundinha dele assim. E tipo, é uma imagem bastante clássica do mangá, mas é uma pena que eles tiraram isso, a cortina tapou aqui no anime. Mas indiferente a isso, ao chegar no banheiro para entregar as coisas pro Ash, o Eiji e o Ash eles trocam poucas palavras sobre a questão do Shorter. E o Ash diz pro Eiji que garantiu que ninguém mais pudesse tocar no corpo do Shorter, que seria no caso ele colocou fogo em tudo, incluindo o corpo. E o Eiji agradece por isso. Quando o Ash sai do banho, ele pega um tablet que os capangas conseguiram pra ele e começa a olhar algumas coisas, e enquanto isso todos observam atentamente ao Ash e o Eiji ele começa a perceber a imponência que o Ash tem sobre os outros capangas.
e ele vê como o Ash é um verdadeiro líder para eles, como eles ficam ali atentos ao Ash, esperando uma ordem dele o tempo inteiro, e isso intriga ele, porque o Ash que ele conhece é muito diferente daquilo ali, e é o Ash que esse é o Ash que ele não costuma ver, assim, o Ash que ele viu até agora é um Ash que brigou pelas pessoas que ele ama, mas é um Ash que teve bons momentos, com o qual ele passou bons momentos. Mas ali ele vê um Ash que é um líder verdadeiro e ele tem pessoas capangas que são realmente fiéis a ele. Então o Ash dá ordens para que os capangas dele consigam o máximo de informações sobre as gangues que estão sob o comando do Arthur, sobre os homens, os líderes delas, e também sobre a máfia, sobre tudo que está envolvido, e que é para eles terem muito cuidado porque o Arthur vai caçar o Ash até o fim do mundo agora. Então ele manda, assim que ele diz vão, a liderança do Ash fica muito explícita porque imediatamente eles se retiram dali o mais rápido possível para fazer tudo que o Ash mandou. Então quando os dois começam a comer juntos, a gente tem um dos melhores, acho que o primeiro melhor momento do episódio, como eu disse, são os momentos mais slice of life da série, eu acredito que sejam agora. E o primeiro deles é esse, porque eles começam a ter uma conversa um pouco mais tranquila e eles observam que é a primeira vez que eles conseguem conversar dessa forma. Eles nunca puderam parar e conversar, tipo, conhecer um pouco mais um do outro, perguntar sobre família, sobre amigos, sobre o passado um do outro. E eles têm pela primeira vez esse momento. E então o Ash, ele acaba chegando à história em que quando ele era criança, o pai dele fez uma fantasia de Jack Lanterna pra ele, que seria uma abóbora com luzes dentro. E ele fez essa fantasia pro Ash. E ele se escondeu na floresta para dar um susto no Griffin, quando ele tinha saído para pedir doce ou travessuras. Só que o Griffin não aparecia, e então ele tava lá no escuro, morrendo de medo, e ele viu o Jack Lanterna olhando pra ele, e ele saiu correndo, até que ele percebeu que era o reflexo dele em um retrovisor de um automóvel, e que desde então ele morre de medo de abóboras. E o Ash, ele não se contém, ele começa a gargalhar daquilo. Ele começa a tirar um certo sarro do Ash, porque ele diz que o cara que tá brigando contra a máfia é um cara que tem medo de abóboras. Então ele inclusive solta um deboche dizendo que deveria dizer pro Golzini demitir todos os guarda-costas e plantar um jardim de abóboras na frente da mansão. Isso deixa o Ash completamente irritado, ele fica bicudo, e isso é muito engraçado, é muito divertido esse momento. Só que logo o Ash muda as feições dele porque ele percebe movimentos na entrada da casa. Ele aponta a arma e manda que a pessoa saia. Quem chegou é o Fly, que seria um contrabandista de armas que o Ash pediu para os capangas dele trazerem ali. E o Ash escolhe algumas armas para ele. E na hora de pagar, ele tira o brinco que ele ainda tá usando, que é aquela Jade que vale $400 mil que o Golzini deu de presente pra ele. O cara percebe que é real e aceita como moeda de troca. E então ele vai embora, deixando o Ash com as armas que ele precisava. O Ash então, ele começa a pensar, quando ele vai preparar a bebida pra eles, ele começa a pensar sobre as feições, as personalidades que ele viu do Ash até ali. Ele começa a ficar confuso, porque ele viu um Ash assassino que atira sangue frio, só que ele viu também um Ash que fica bicudo ao saberem que ele tem medo de abóboras. Então, tipo, ele começa a querer entender qual é o verdadeiro Ash, aquilo começa a deixar ele confuso. Só que sempre que ele pensa nisso, a única coisa que ele tem muita certeza é de que ele não quer sair do lado do Ash. Ele, indiferente a qual seja o verdadeiro Ash, ele fica preocupado, ele fica assustado porque ele quer estar perto do Ash o tempo inteiro. Inclusive nessas transições, desses pensamentos do Ash, a gente tem mais um diálogo muito engraçado entre os dois, que o Wade fica olhando fixamente pro Ash e diz que não tinha percebido como as sobrancelhas do Ash também são muito claras, muito loiras. E daí o Ash, para tirar sarro dele, diz: ah, aqui embaixo também é bem loiro, você quer ver? E o Wade responde que sim. Isso deixa o Ash muito assustado, só que eles estavam apenas brincando, e o Ash senta completamente longe do Wade, assim, meio assustado naquela hora. Mas é mais um momento muito divertido entre os dois, que esse momento todo de Slice of Life do episódio tá entregando pra gente, que eu acho que é bastante importante depois de tanta porradaria que a gente teve até aqui, tanta coisa triste e ruim que aconteceu até aqui.
eu acho que ter esse momento entre os dois é bastante importante. Inclusive, nesses momentos, o Wade ele tá ajudando o Ash com os curativos de onde ele levou um tiro de raspão. E o Ash logo ele sente muita dor e ele briga com o Wade. E quando o Wade reclama daquilo, ele diz que ele tem um corpo delicado e que o Wade é muito desajeitado, que deixa o Wade completamente furioso. Então ele faz os curativos de qualquer jeito justamente para irritar o Ash e sai dali. E eles ainda saem brincando com aquilo. Ele pergunta se o americano delicado, que é um sanduíche feito pelo japonês desajeitado, se eu não me engano, esses diálogos, esse deboche entre eles usando isso é um pouco mais longo no mangá, mas aqui foi o bastante. E logo os dois terminam rindo daquilo, é bastante legal, eu acho que é bastante importante. O Max e o Ibi, eles estão conversando sobre o Ash e o Wade. E o Max inclusive comenta que o Ash ele não vai deixar o Wade sair de perto dele, que ele vai dar a vida para proteger o japonês se for preciso. E o Ibi ele sabe disso, e no diálogo entre eles percebem que o Ash, observando tudo que eles viveram até agora, o Wade ele tem um poder sobre o Ash de apenas perto do Wade, o Ash consegue ser ele mesmo. Parece que só quando os dois estão juntos, o Ash ele consegue ser um garoto de 17 anos, que é o que ele tem que ser até agora. O Ibi, inclusive, ele fala que tem muita pena do Ash, porque quando não tá apenas ele e o Wade, o Ash ele tem que se tornar uma pessoa que ele foi a vida inteira, ele tem que se tornar aquela pessoa fria e preparada para os problemas, disposta a passar por problemas para sobreviver. E que perto do Wade isso não acontece, mesmo que os dois sejam completamente o oposto um do outro. Chegamos ao que deve ser a melhor cena desse episódio, quiçá a melhor cena do mangá, pelo menos até agora. O Ash ele acorda no meio de um sonho assustado e então o Wade acaba acordando também e os dois eles têm um diálogo no meio da noite, sentados na cama. E o Ash ele tá sofrendo porque ele diz que ele tem que esquecer tudo que ele já foi, por já ter sido prostituto, por já ter sido um assassino, por ser um chefe de gangue. Ele tenta deixar aquilo pra trás, mas ele não consegue. Então ele conta pro Wade o que aconteceu quando ele tinha 8 anos, que é a história que o pai do Ash já contou pra eles. E o Ash ele fala que ele estava sendo estuprado, que ele acabou matando um homem quando ele tinha 8 anos de idade. Só que o que ele explica é que ele chorou muito naquele momento, só que ele chorou porque ele não sentiu nada. Porque no momento em que ele matou o cara, ele simplesmente não sentiu nada. E hoje ainda ele se sente assim pelas pessoas que ele matou. E ele lembra do Shorter, porque ele diz que ele não tá sentindo nada. Ele acabou de matar o melhor amigo dele, ele não sente nada. Então o Wade corrige ele. Quando ele começa a chorar, o Wade corrige. Ele diz que não é bem assim, porque ele claramente sente. Ele tá destruído, ele tá ferido, ele tá despedaçado por ter feito isso. E que não é assim, que por mais que ele tenha a impressão de que ele fez aquilo e ele continua vivendo normal, ele não tá bem, ele tá realmente muito ferido. E o Wade diz pra ele que ele tem que ter na cabeça dele que aconteça o que acontecer, que mesmo que o mundo todo se vire contra o Ash, o Wade vai estar sempre do lado dele. Aquelas palavras começam a tocar o Ash muito e os olhos do Ash, a expressão dele fica muito intensa porque ele começa a receber aquilo. Uma coisa que ele nunca teve é o tipo de carinho, o tipo de amor que ele nunca recebeu, que ele teve apenas do Griffin. Foi a única pessoa que amou ele acima de tudo. E o Wade começa a entregar isso pra ele, quando o Wade faz essas promessas. E o Ash ele começa a aceitar aquilo, ele meio que se abre, ele começa a receber esse carinho, ele começa a aceitar isso. Inclusive no diálogo dos dois, o Ash ele acaba deitando sobre o colo do Wade, chorando, e ele fala pro Wade, ele pede que o Wade fique do lado dele, que ele não vai pedir pro Wade ficar pra sempre, mas pelo menos agora. E aqui eu tô decepcionado com o Estúdio Mapa, porque eles cortaram a última frase desse diálogo, que seria a frase do Wade. O Wade ele responde o Ash. O diálogo ele é assim: quando o Ash deita sobre o colo do Wade, ele diz: fique ao meu lado, eu não vou pedir pra sempre, pelo menos por agora. Então o Wade deveria responder pra sempre. É isso que o Wade responde no original, no mangá. E aqui eles não deram essa resposta, meu Deus, por que? Era tão importante, seria tão legal. Tipo, eu tô tentando superar isso, mas eu acho que eu nunca vou superar a falta dessa resposta do Wade, porque
ok, a gente, tipo, o diálogo ele meio que ficou sem uma conclusão que eu acho que era bastante legal lá, porque a reciprocidade do sentimento dos dois era muito boa, como acontece no mangá. O Ash acorda e ele percebe que ele e o Wade dormiram juntos, assim, não abraçados e tal, necessariamente, mas o Wade dormiu sobre o corpo dele. E ele levanta, pensativo, e então ele vai pro computador. E quando o Wade acorda, o Wade pergunta o que ele tá fazendo, ele diz que tá roubando. O Wade vai então repreender ele, tipo, perguntando se ele vai continuar se envolvendo com essas coisas de tiroteio, com a máfia. E o Ash, inclusive, pergunta se ele tá com medo, ele se irrita, diz que ele não tem mais medo daquilo, mas que o Ash devia ouvir ele porque ele é mais velho e ele sabe que aquilo é errado e o Ash devia obedecer ele. Então o Ash debocha dele, chamando ele de Oni-chan, que pra quem não sabe é tipo irmão mais velho, é o tratamento que é usado lá no Japão pra irmão mais velho. Isso deixa o Wade mais irritado ainda e ele fala, porra, ontem à noite tu chorou igual um bebezinho no meu colo. E o Ash diz pra ele sair dali, que ele tá ocupado. O Wade sai muito revoltado dali e continua pensando sobre tudo que aconteceu ontem à noite e tal. Mas ele tá claramente orgulhoso de si, porque naquele momento, ontem à noite, quando o Ash precisou, ele foi a pessoa madura que ele tinha que ser. Ele foi o rapaz de 19 anos consolando a pessoa que é importante pra ele, que é um moleque de 17 anos. E o Wade, ele tá orgulhoso de si. Eu acredito que pela primeira vez, até o que a gente conhece da história, é a primeira vez que o Wade se mostra realmente orgulhoso de algo que ele fez. O Ash ele encontra o Max num restaurante e eles começam a conversar. O Max pergunta se o Ash não quer deixar o Wade com eles, que provavelmente é mais seguro, só que o Ash garante que não, que ninguém pode proteger o Wade como ele pode. E é óbvio que ele não quer, ele quer o Wade junto dele. O Ash, ele precisa de alguém junto dele, ele precisa do Wade com ele. Então o Max pergunta por que ele tá ali e o Ash diz que ele vai comprar um apartamento e precisa que o Max assine pra ele. Ele pergunta como que ele vai fazer isso, então o Ash começa a contar o que ele fez naquela manhã. O Ash explica sobre paraísos fiscais, uma companhia inteira que estão em 5 países do grupo Corsican, que seria tipo o grupo da máfia ao qual o Golzini está envolvido, que seriam todas falsas, mas que elas existem para poderem burlar os impostos, negar impostos e fazer uma certa lavagem de dinheiro para a máfia. E o Ash explica que no tempo em que ele foi prostituto do Golzini, ele se aproveitou para implantar um spyware no computador do Golzini e que agora ele conseguiu transferir os 90 milhões de qual valiam essas empresas. Ele transferiu tudo para uma conta dele e que ele iria comprar um apartamento com esse dinheiro. Enquanto isso, o Golzini ele começa a receber essas informações, ele começa a descobrir que as ações das empresas dele despencaram e que todo o dinheiro do grupo Gulzi, que seriam essas empresas fictícias do grupo Corsican, foram transferidos para uma conta no exterior. E ele começa a pensar quem poderia ter feito aquilo, e quando dizem que foi a ID do computador dele que fez aquilo, ele logo se toca que aquilo era coisa do Ash. Então o Ash e o Max vão até o apartamento e o Max assina a compra do apartamento e o Ash mostra para ele que aquele apartamento fica bem em frente ao prédio do grupo Corsican, da Associação Corsican. E o Max vê que aquilo é muito perigoso, só que o Ash explica que tem um supermercado e uma academia no mesmo prédio em que ele tá, então ele não vai precisar sair. E que o Wade vai ter que ficar ali dentro também, por mais que o Wade talvez não goste de ficar tão preso, ele vai ter que ficar ali porque é o que seria seguro. O Ash então pede pro Max não contar pra ninguém sobre isso por enquanto. E também ele fala sobre o secretário que foi assassinado e que aparentemente a notícia que ele viu é sobre Banana Fish. E ele pede pro Max conseguir mais informações sobre aquilo. Mas ele não vai falar quais são os planos dele pro Max por enquanto, porque por enquanto é melhor ele não saber. Então o Max deixa o Ash sozinho e eles seguem rumos diferentes. E nesse momento o Max começa a pensar sobre o Ash, que é uma coisa que ele não conseguiu dizer pro Ash, mas que ele deveria, que é muito perigoso o Wade ficar com ele. Porque como aquela conversa que ele teve com o Ibi, ele sabe que o ponto fraco do Ash é o Wade, e ter o Wade por perto é muito perigoso. Então a gente tem o Golzini conversando com o Arthur, e ele diz que vai dar pro Arthur a última chance dele, e ele vai dar comando pro Arthur sobre todos os homens do Golzini, porque ele vai ter que viajar para explicar tudo o que aconteceu
sobre esse dinheiro, ele vai ter que dar explicações sobre isso, e isso vai dar algum tempo ao Ash. Então ele vai viajar e ele manda que o Arthur use todos os homens que ele precisar e vá atrás do Ash. Ele diz que o Ash pode perder todos os membros dele, mas que é pra ele levar vivo, porque o Golzini quer dar um jeito nele. E pra finalizar o episódio, a gente tem uma cena no metrô em que um dos homens do Arthur tá sentado perto do Ash, só que o Ash tá todo disfarçado. Quando ele levanta, o Ash mostra o rosto, só que quando ele sai do vagão e esse cara vai atrás, os homens do Ash, o Bones e o Alex, estão atrás e esfaqueiam o cara pelas costas. E assim a gente termina o episódio. Eu não sei o que vocês acharam desse episódio, mas eu adorei porque eu acho que foi muito intenso até aqui. E a gente teve momentos de slice of life que foram bem importantes. A gente teve aquele diálogo durante a noite entre o Ash e o Wade, que foi importante para construir o relacionamento deles. E eu acho que para quem ainda está desacreditado sobre o relacionamento que os dois estão criando, sobre o relacionamento que os dois têm, eu acho que é importante que eles vejam isso para começar, para enriquecer mais isso, para eles pararem de querer forçar essa heterossexualidade nos dois, que não existe, por mais que não exista nada explícito no anime. Assim como a gente ter um misto de feições do Ash que não eram tão comuns. A gente tem o Ash rindo, o Ash bicudo, a gente tem aquele Ash intelectual de óculos conversando com o Max num restaurante chique. A gente tem muita coisa que foi entregue nesse episódio pra gente, mas eu acho que todos os diálogos foram bem importantes. Eu só não me conformo com não ter a resposta de pra sempre do Wade naquele diálogo à noite, como eu falei antes. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse episódio, e pra gente poder continuar discutindo, continuar conversando. Não esqueça de se inscrever no canal se é novo por aqui, e também deixe seu like porque isso me ajuda bastante a crescer aqui na plataforma, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Grande beijo, tchau, tchau!